Deus seja louvado. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja todo mundo tranquilo aí na graça de Deus. Mais um dia aí fazendo mais um vídeo, graças a Deus. Eu ia fazer o de número 7 do dinheiro, mas eu tava dando uma espionada aí na internet esses dias e eu vi alguns comentários. Tem a ver com dinheiro também, né? Não vou dizer que eu fiquei chocado, mas assim, quer queira, quer não, é uma mensagem que o cara passa para muita gente, né? Então, é um ponto de vista que o cara tem, que é completamente oposto do meu ponto de vista. E eu acredito que o dinheiro ele é importante. O dinheiro ele tem uma importância enorme. Mas eu não tenho dúvidas alguma. Isso eu não tenho dúvidas. Existe vida sem dinheiro. Agora, não existe dinheiro sem vida. Isso aí não tem. Então, você tem vida sem dinheiro. Mas você não tem dinheiro sem vida. Então, o que eu vi alguns, acho que é coaches que chamam, os coaches, falando aí sobre investimento, sobre isso, sobre aquilo e tal, me deu um pensamento de vazio, de inutilidade, e aí eu ia fazer as coisas que o dinheiro não compra, o número 7, mas eu vou fazer esse vídeo aqui pautado nessa condição aí, dessa fala que eu ouvi. E o cara tava falando lá, tal, não sei o quê, chegou uma hora que ele falou assim, não, mas para você ter sucesso, por exemplo, se você tem alguém doente na sua casa, e você tem um negócio para fazer, e essa pessoa está doente na sua casa, ou se você precisa viajar, e você tem um doente em casa, a pessoa está doente, ou se você precisa estudar, e você tem um doente em casa. Aí ele falou assim, você está precisando, por que você não consegue o seu sucesso? Por que você não consegue o seu estudo? Por que você não consegue o seu dinheiro? Por que você não consegue a sua posição? Porque o doente não deixa você conseguir. Você está esperando a autorização do doente. Pelo amor de Deus. Quando eu escutei o cara falando isso, eu falei, não, eu não estou acreditando que esse cara está falando isso aí. E ponto de vista dele, o meu é completamente o oposto. Não importa se é sua mãe, se é seu pai, se é seu irmão, se é seu tio, se é seu sobrinho, às vezes até quem dirá até um amigo, por que não? E você tem alguma coisa para fazer importantíssima, né? Alguma coisa que vai, nossa, eu vou me formar aqui, ser doutor em viagem intergaláctica. Parabéns para você. Só que sua mãe está morrendo em casa. Aí você vai lá ser doutor em viagem intergaláctica e vai deixar sua mãe morrendo? Seu pai, seu irmão, seu filho, seu tio, seu sobrinho? Quer dizer, eu achei um comentário de uma desumanidade estrondosa. Então, não acredito nisso, não acredito de forma alguma. Existe vida sem dinheiro, mas não existe dinheiro sem vida. Ponto final. Então, aí o cara vai, né? Ah, tudo bem, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, lógico. Se você está com alguém doente em casa, você queria ficar em casa ali o tempo inteiro para cuidar daquela pessoa. Mas se você não trabalhar, aquela pessoa não está trabalhando porque ela está doente. Se ela está doente, ela necessita de você. Ela precisa de você. É uma questão de vida ou morte. Se você estiver ali, ela vai sobreviver. Se você não tiver, ela vai morrer, ela vai padecer. Se não padecer, se não morrer, ela vai sofrer amargamente. Certo? E aí, você vai sair para trabalhar. E você saindo para trabalhar, você consegue ganhar o pão. Quando você chega em casa, você consegue ajudar a pessoa. Às vezes, dependendo do dinheiro que você ganha, você consegue pagar para alguém cuidar daquela pessoa enquanto você está fora. Aí nos seus dias de folga, sábado, domingo, feriado, você vai ficar com a pessoa. Mas não, o pensamento não, a pessoa está doente, eu tenho que fazer minha faculdade,
eu tenho que galgar a minha grande promoção, eu tenho que fazer uma viagem. O assunto desse homem aí foi, inclusive, no aspecto de viagem. Né? Você tem uma grande viagem para fazer. Aí você está esperando que essa pessoa te autorize viajar. Não, eu achei assim de uma desumanidade sem tamanho. Você olha e fala, não, vou viajar para onde? Para onde que eu vou viajar? Se minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, meu sobrinho, minha esposa, o filho, a filha, está doente, ou um amigo, né? Você não tem, ninguém tem grandes amigos, dúzias e dúzias de amigos, mas os amigos que você tem, então você tem uma afinidade tal que se ele falar assim, ó, eu estou doente, estou passando uma privação muito grande, uma condição muito, muito ruim, você cancela, você fala, eu ia fazer tal coisa, mas não vou fazer, não, eu vou ajudar essa pessoa, vou ajudar o meu amigo. Então, é uma questão de humanidade, é uma questão de amor. E essa condição que estão colocando e divulgando aí para que você seja inteiramente homem de businessman, só pensar no dinheiro, o preço é alto. O preço é alto. Eu não tenho dúvidas de que a natureza um dia cobra, né? Um dia vai cobrar. Então, eu acredito que tem uma passagem na Bíblia que é muito bonita e concordo com ela em gênero, número e grau, Paulo escrevendo aos Coríntios. Está no capítulo 13 de Paulo e é uma passagem muito bonita, tem até uma música. Há muitos anos atrás tinha um cantor, como que era o nome dele? Eu esqueci o nome dele. E ele cantou um trecho da música, ele colocou o pedaço desse trecho da música, da Bíblia na música. E é algo assim, é espantoso. Eu vou ler aqui para deixar claro para quem quiser ouvir e ver uma opinião diferente e seguir uma condição diferente dessa trilhada por esse novo empreendedorismo. Temos que ser grandes empreendedores. E sua mãe? Que mãe, meu? E seu pai? Que pai? E seu filho? Que filho? E sua filha? E seu neto? E seu irmão? E seu tio? E seu vizinho? E sua vizinha? E seu amigo? Que se dane? Não, isso vai diretamente de encontro aos mandamentos do próprio Cristo. E óbvio, mesmo quando eu era ateu, eu via isso como na minha concepção, quando eu era ateu, eu via isso como uma necessidade básica humana, de proteção genética de uns aos outros. Eu não tinha esse conhecimento do amor cristão, do amor divino, aquilo que pode enaltecer de uma forma sublime a sua alma, o seu espírito, a sua consciência. Mas na parte carnal, no DNA, no ácido desoxirribonucleico, eu falava, não, você tem que ter a proteção. Assim, aí eu fazia os paralelos, assim como os macacos, assim como os lobos, assim como os cães, assim como os gatos. E aí tinha essa concepção, mas agora está se criando uma concepção aí bem diferenciada, né? Eu vou ler esse trecho aqui, só para deixar claro o meu ponto de vista. Capítulo 13, Coríntios 1, capítulo 13. A suprema excelência do amor. Eu acredito que isso é amor, quando você vê a necessidade de outrem, de uma outra pessoa, e você diz, não, eu vou sacrificar essa coisa para um bem maior. Não é de décadas, não é de quinquênios, é de centenas de milhares de anos. É a continuidade da sua espécie, da sua vida, da sua alma, e depois é para a eternidade. Então, você vai fazer um bem para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu colega, para o seu vizinho. São benefícios que vão ecoar pela eternidade. Então, não é pequenos valores de 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos, que ninguém passa aí, né? Um ou outro que passa com 100 anos aí, mas já está na bica também. Então, esse curto espaço de tempo,
Então é pensar de uma maneira grande. Aí eu acredito que você está pensando de uma maneira grande, gigante, é, para uma eternidade. E aí vem lá, a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Se eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, fosse um grande poliglota, falasse todas as línguas dos céus e da terra, sem amor, eu nada seria. Eu não seria nada, você não é nada. E aí ele continua. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal, transportasse os montes e não tivesse amor, mais uma vez, eu nada seria. Se eu fosse um grande cientista, juntasse Albert Einstein, Stephen Hawking, Spinoza, e Platão e todo mundo, sem amor, nada, você não seria nada. Você não seria nada. Já é uma profecia de 2000 anos. Né? Então você volta antes de Cristo, Platão, Aristóteles, Sócrates, aí você vem depois de Cristo, 2000 anos, Spinoza, você vem Leibniz, você vem Albert Einstein, Stephen Hawking. Sem amor, você não é nada. Nada disso vale. Não tem valor nenhum. A ciência, tenho todo o conhecimento da ciência na minha mão, na minha mente, e sem amor, você não é nada. E aí, vamos lá, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna, agora vai esbarrando aqui para a parte literalmente econômica, né? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então se eu pegasse um rico, um cara rico, bilionário aí, um Musk da vida aí, pega todo o dinheiro e doa para os pobres, sem amor, não adiantou nada, não vale nada. Ah, vou me entregar a uma fogueira e pode queimar. Queima tudo, sem amor, não vale de nada. Então a gente vê que é uma perspectiva e uma visão de amplitude e de eternidade que foge à compreensão, foge completamente à compreensão. Não está ligado a um valorzinho de, né, eu estou falando 100 anos, mas 100 anos, para o cara durar 100 anos, pelo amor, hein? Então, e ele continua aqui, né? E aí continua aqui. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece, não se porta com indecência, não é indecente, não é canalha, não busca os seus interesses. Aí, o amor não busca o seu interesse. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça. Quando vê algo injusto, deleita, aproveita. Vamos aproveitar, tá tudo errado mesmo, vamos arrebentar aqui o resto. Mas folga com a verdade, folga com o que é justo, com o que é correto. Então, de novo aqui, né? Já para aqui de novo na parte monetária aqui, né? Aí, ó. Não se importa consigo mesmo. Então, não é leviano nessa parte de, não, vou ver os meus interesses, vou ver aqui os meus interesses. Não, é absolutamente inaceitável. Então, tem toda mais uma parte aqui, que também é muito bonita, mas eu convido vocês a lerem aí. E isso era só mais para deixar essa condição aí de clareza, para que a gente possa fazer uma meditação sobre, né, como os vídeos foram todos os vídeos falando sobre Deus e o dinheiro. Então, nessa condição aí, pode até se colocar aí, então, como ficaria aí como número 7, o amor, você pode ter dinheiro, mas você não pode ter amor.
Você pode ter dinheiro, mas você não pode ter amor. Então fica bem claro aí. Não era nem a ideia essa, fazer o amor como número 7. Eu estava com outras ideias na cabeça, mas quando eu vi e ouvi esses vídeos aí, de vários influencers, pessoas falando sobre esse, como é que eu vou dizer assim, batendo em cima dessa tecla diuturnamente, eu imaginei, eu vou colocar um ponto de vista diferente para causar uma reflexão, a necessidade de uma reflexão, porque vamos criar um tipo, qual o tipo de sociedade que nós vamos criar, se é uma sociedade que eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar rico, e eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar rico, e o outro também, e o outro também, e esquecer de que há 2000 anos atrás o mestre dos mestres, o senhor dos senhores falou assim: entre vós sempre haverá pobre. Passou 2000 anos. 2000 anos. E os pobres estão aí até hoje. Ah, mas a nossa tecnologia, olha como nós somos avançados. Inteligência artificial, várias áreas, dizem, né, que estão indo aí para Marte, não sei o que, bababá. Então, há necessidade desse contrapeso aí, balanço, para verificarmos o verdadeiro valor do amor. Então você pode ter dinheiro, mas você não pode ter amor. E lembre-se que existe vida sem dinheiro, mas não existe dinheiro sem vida. Deus abençoe a todos aí, Deus seja sempre louvado. E aí eu vou fazer mais um vídeo daqui a pouco. Com Deus, até mais.